Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, nós vamos dar prosseguimento ao estudo, às pregações que temos feito nesta magnífica epístola de Paulo aos irmãos que habitavam a cidade de Éfeso, por isso Efésios, na Ásia Menor, uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Desde que eu cheguei aqui, eu tenho pedido aos irmãos para observar um princípio, que é o principal deles e que nos ajuda a entender as Escrituras, a questão do contexto. Por isso, a importância da pregação continuada. Pega um livro e vai todo o livro, do primeiro versículo ao último. Por exemplo, se não fosse a sequência que a gente dá nas pregações, ficaria até estranho a gente ler o texto. Versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento, não está assim, no ar, meio incompleto, mas se a gente perceber, no domingo passado nós concluímos a questão dos dons. Se eu ler o versículo 11, os irmãos já vão começar a entender o versículo 12. Ele mesmo, Jesus, concedeu à igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Ele tinha em vista o aperfeiçoamento dos santos, dos crentes, para o desempenho do serviço de cada um, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja como um todo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, ser cheios de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, elevados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Fé e conhecimento. Deixa aberta a sua Bíblia aí. Cabe a mim, então, explicar, ensinar aos irmãos, exortar os irmãos, fazê-los entender os princípios e a palavra, ou os princípios que estão na palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante da palavra do Senhor, palavra poderosa, palavra que salva, palavra que santifica, palavra que edifica. Ó Pai, mas nós carecemos da ajuda do Teu Espírito, que Ele nos conduza passo a passo para a compreensão da palavra e que ela venha nos abençoar, nos libertar, mas sobretudo que o Senhor seja glorificado, exaltado e adorado, porque o Senhor é quem nos deu essa bendita palavra. Oramos agradecidos e o fazemos em nome de Jesus. Agora os irmãos começaram a entender. Foi, Felipe? Os dons, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. É evidente que Jesus tinha propósito ao dar esses homens ou adotar esses homens com dons tão importantes. Era tão importantes que não existe mais apóstolo, não existe mais profetas. Os evangelistas que escreveram o evangelho, ninguém precisa escrever mais, mas também evangelizar as pessoas. E pastores e mestres, é uma necessidade que a igreja tem e vai ter até o último dia da existência da igreja na face da terra. Então, qual é a meta que Jesus tinha ao distribuir à igreja esses dons? Versículo de 12 a 14. Ele tinha em vista o aperfeiçoamento dos crentes. Os crentes precisam ser aperfeiçoados. Para quê? Para servirem cada um com o dom que Deus dá, para que o corpo se complete, para que a igreja tenha vida, tenha viço, encontre alegria, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que eles desempenhem o serviço de cada um para
a edificação do corpo de Cristo. Não é só o pastor. A igreja não é só o pastor. Cada um com seu dom. Ele também tinha meta, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia. O que é astúcia? A habilidade que alguns têm de induzir as pessoas ao erro. E isso está cheio nos nossos dias. São crianças, irmã Patrícia, acenam lá com vantagem, bênção, de habilidade, faz o quê? Corre todo mundo lá. Aí chega à conclusão que é mentira, olha para o outro, corre para lá. Agitados pelos ventos de doutrina, como as folhas. Soprou um ventinho mais forte, as ruas, os jardins ficam de folhas. Eles fazem artimanhas e são habilidosos as pessoas ao erro. Crianças. Eu tinha uma sobrinha que hoje é uma senhora, Ana Paula. Aí lourinha, muito bonitinha, 6, 7 anos. Ela chamava, não quero não, que é uma coisa de criança, quero não. A gente fala assim, não quer não, né? Fazia assim com a mão, como se fosse dar uma balinha para ela. Aí ela corria para parar uma balinha. A gente abria a mão assim, parece que não vinha mais. 10 minutos, falei, não, está aqui, ó, na outra. Ela, Jesus não quer isso. De que forma podemos chegar lá? Versículo 15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A verdade é preciso ser pregada, ensinada, para que o corpo possa seguir a verdade em amor. Amem esta palavra, porque é a única palavra que podemos confiar. É a única palavra que jamais passará. E façam isso em amor. E versículo 16, Paulo faz uma analogia entre o corpo físico e o corpo espiritual, que é a igreja. Assim como o corpo físico tem juntas, tem ligamentos, nervos, etc. Eu não era assim, eu puxo um pouquinho da perna direita. Por quê? Porque já tem uma limitação. Meu quadril melhora essa qualidade de vida, mas é irreversível. Agora estou pedalando, 50 km por dia. Brincadeira, irmão, só 5, 50 é para Jefferson. No versículo 16, a gente vai aprender que se constrói o corpo físico com alimentos saudáveis, mas se constrói o corpo espiritual, a igreja, com alimentos espirituais. Por isso que a Bíblia chama, tem doutrinas doentias que matam, decepcionam, afastam, mas eu estou falando da construção do corpo espiritual com a sã doutrina. Mas ambas as coisas têm que ser feito em amor. Olha a palavra se repetindo aí no versículo 15 e 16. Seguindo a verdade em amor, não por obrigação, não porque tem que fazer, mas em amor. Eu estou lendo mais um livro muito interessante. E eu leio a Bíblia, o livro e tal. Sentei-me ontem ou anteontem para ler e me deu vontade de começar pelo livro. Eu falei, não, primeiro a Bíblia. Estou lendo Juízes. E a história, aquela coisa, né? Eu fui para o livro, fui para a Bíblia. E Deus me abençoou muito. Deus me abençoou. Lembram de Jesus? Quem tem e quer mais, será lhe dado mais. Quem não tem, quem tem e não quer, até o que tem lhe será tirado. E como isso é verdadeiro. Versículo 16, o final. Aumento, efetua o seu próprio aumento da igreja para a edificação de si mesmo. Foi em amor que tudo começou. Na eternidade ele nos escolheu em Cristo em amor. Podemos fazer tudo e ter tudo, mas se não tiver amor, não vale nada. Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E é dever, eu diria que também é um privilégio muito grande, o pregador edificar o corpo de Cristo com os ensinos, com o conhecimento. Vamos aos textos. Atos 20, 32. O apóstolo Paulo era, além de apóstolo, era missionário, pregador. Ele andava de baixo para cima, não tinha nem bicicleta, muito menos carro, avião, nada disso. Um navio que a maioria naufragava, como algumas vezes aconteceu com ele. Então,
ele chegou numa cidadezinha chamada Mileto. Ele nem podia ir a Éfeso, por alguma razão, ele não foi a Éfeso, mas de Mileto ele mandou chamar os pastores, os presbíteros, os bispos ou pastores, a mesma coisa, porque ele queria deixar uma última mensagem. E eu acho uma coisa impressionante esse texto. Depois de ele orientar os pastores, os riscos que eles teriam, porque diz ele, lobos vorazes vão entrar no meio do rebanho para dizimar o rebanho. Cuidado com eles. Paulo diz, numa certa altura, ele diz assim, olha, eu estou-me de vocês. Nunca mais vocês vão ver meu rosto. Eles foram, dobraram-se com Paulo, oraram, levantaram-se, beijaram Paulo e levaram Paulo até o navio. Nunca mais viram Paulo. Isto é, já puderam rever Paulo no paraíso de Deus, mas por aqui nunca mais viram. Texto impressionante, texto impressionante. Eu não ia ler, mas eu vou ler todo. A partir do versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, os pastores, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, e houve conversões e organização da igreja, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas cidades dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e vou-la mandar publicamente também de casa, ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos ou gentios, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Que homem extraordinário, senão que o Espírito de Deus já tinha dito para ele, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Os irmãos lembram do dia do meu concílio e do dia da minha consagração? Eu li do púlpito da segunda igreja esse verso. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Quem prega a palavra com responsabilidade e com zelo e com amor, ele está livre do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Esse verso 32 é o que eu tinha anotado para ler. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente o apóstolo Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que o apóstolo dissera, que não mais veria o seu rosto, e acompanharam-no até ao... A ênfase de Paulo é que eles não deveriam fazer diferente.
ensinar o rebanho noite e dia, porque só com o ensino da palavra, só com base nas doutrinas da palavra de Deus, não somos vítimas dos lobos vorazes que estão aí por todo o lugar. Vamos lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. E que mais? Para a educação na justiça. Preste atenção nessa palavra. Para a educação na justiça. 4:2. Prega a palavra. Insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade, muita paciência. E ensino, doutrina. Goste ou não, queira ou não, porque tem crente que é igual a criança mimada. Viu, filho? Tem que fazer gracinha para ele comer, fazer aviãozinho. A mamãe sabe isso, né? Aviãozinho. Abre a boquinha, abre a boquinha. Aí vai uma colherzinha, uma colheradazinha de comida. Não gosta. Aí Paulo diz assim a Timóteo, que era um pregador como ele, prega a palavra. Não fique usando a palavra como pretexto. Pregue a palavra. Insta quer seja oportuno que não. Repreende, exorta, com toda a paciência e ensino. Quem eram os judeus? Quem eram os hebreus? Judeus convertidos a Cristo. Começaram bem, mas relaxaram. Sabe o que aconteceu? Vamos lá. Hebreus 5. O autor, no contexto, falava do sumo sacerdote Melquisedeque, essa figura estranha, desconhecida. Poucos crentes saberiam falar hoje de Melquisedeque. Melquisedeque é o próprio Jesus. Diz a Bíblia que ele não teve princípio de dia nem fim de dia. Jesus não tinha sacerdote, ele era o sacerdote, ele era o próprio sacerdote. O sacerdócio de Jesus não era da linhagem humana de Arão, era de Melquisedeque, era o próprio Jesus, um mistério. Aí o autor precisou falar disso, mas aí ele falou assim, a esse respeito sobre a ordem de Melquisedeque, eu tenho muitas coisas para dizer a vocês e difícil de explicar, porquanto vos tende tornados tardios em ouvir, pois com efeito, quando devia ser mestre, vocês já deviam estar dando aula e são alunos de terceira categoria, tiram nota abaixo de 5, vocês já deviam estar dando aulas, atendendo ao tempo decorrido. Tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. O crente precisa crescer, ele precisa desenvolver a sua fé, só com o conhecimento é que isso. E há ainda, irmãos, uns tolos, desculpe a expressão, pregadores tolos. E alguns não são pregadores, mas já ouvi muita gente, até de grupos famosos, dizer que fé e conhecimento são coisas excludentes, tem nada a ver com a fé dele é cega, a do crente não. Eu sei em quem tenho crido. Fé é certeza do que nós esperamos. Quem é que nós esperamos? As promessas, onde a gente as conhece, na Bíblia, e prova daquilo que eu não vejo. Abraão partiu para uma terra que ele não via, não sabia onde ficava, mas Deus disse, vai, ele foi, e chegou lá. É certeza do que esperamos. Tem tudo a ver com conhecimento. Nós estamos vendo aqui, versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Olha a palavra de novo. Em Timóteo, Paulo diz assim, a palavra de Deus, a palavra inspirada, é útil para o ensino em justiça. Aqui, o autor está dizendo que eles eram inexperientes na palavra da justiça. Esta palavra é importantíssima. Se não soubermos o que isso significa, não entendemos nada do Evangelho. Não é assim, irmã Tereza, que é advogado? Há justo, nenhum sequer. Mas nós precisamos de justiça para passar no julgamento. E a palavra da justiça. Nós não somos justos, porque não há um justo sequer. Mas nós somos justificados em Cristo. Será que alguém saberia? Eu tive a vontade de trazer uma daquelas Bíblias novas que eu dei aqui. Quando eu cheguei, eles começaram a ficar muito espertos, pegaram minhas Bíblias todas. Eu tive vontade de trazer hoje, deixar aqui
aberto um espaçozinho para alguém falar dessa justiça. Quem é a nossa justiça? Cristo Jesus, aleluia. Ele foi justo, nunca pecou, nunca saiu da sua boca uma palavra que pudesse expressar um pecado. Quem falou isso foram os que andaram com ele, Pedro, Judas Iscariotes, que o traiu. Não está claro na Bíblia não, mas eu tenho certeza que o papel de Judas na história foi aquela declaração dele quando ele voltou com remorso e jogou aquelas moedas na cara dos seus corruptores e disse: eu traí o sangue de um justo e só vai passar quem tiver a justiça providenciada por Deus, que procede de Deus, baseada na fé, produzida através de Cristo Jesus, vida perfeita, morte no lugar do pecador, ressurreição dentre os mortos, para que todos soubessem que era o Senhor, a sua ascensão, e ele vem buscar a igreja que o recebeu como a justiça que veio de Deus. Ele é a nossa. Os hebreus nada sabiam dessa justiça, mas a palavra diz que ela é apta para a instrução em justiça. E eu estou instruindo os irmãos em justiça com base na palavra. Entenderam? Jesus, trazido pelo Pai, veio produzir justiça para o Pedro diz lá na epístola. O que foi morto é o justo no lugar dos injustos, o santo no lugar dos pecadores. Eu creio que eu não falei tudo, mas disse alguma coisa. Versículo 13 de Efésios 4. Até que todos cheguemos à unidade da fé do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude. Eu, às vezes, olho para esse texto e falo, meu Deus, todos temos que chegar à unidade da fé do pleno conhecimento. Nós estamos na primeira volta de muitas que tem que ser dado. Eu acho que quando chegarmos na glória, lá vai ter uma EBD para os desaprovados. Segunda época, tem que ter, porque nós temos que ter pleno conhecimento do Filho de Deus. Tem que ter. E às vezes, uma vez passei por isso, nunca mais relaxei. Dava duro para passar, nunca mais fiquei em segunda época. Tempo que tem a segunda época, acho que hoje nem tem mais. Eu, quando fiz o primário em Goitacazes, fui para Campo e fiz admissão ao ginásio, Liceu de Humanidade de Campo. Não estudei muito, perdi. Fiquei dezembro, janeiro e fevereiro, aquele verão todo estudando num cursinho lá no Colégio Batista, mas dei duro, passei, fiz segunda época o liceu, o Colégio Batista, optei por liceu. Nunca mais fiquei em segunda época. No céu vai ter uma segunda época para quem não aprendeu aqui o que precisamos conhecer acerca de Jesus. Porque Jesus, ele mesmo tinha em vista que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento dele. Falhamos, irmãos, quando falhamos em não conhecer, em não entender o significado de ser cristão. Há muitos anos atrás, a igreja levava mais a sério. Quando não tinha tanta igreja como tem hoje, você percebia claramente, você identificava um crente com uma facilidade tremenda. A linha que dividia a igreja do mundo era vista assim a quilômetros, a olho nu. Hoje não faz isso. Hoje dificilmente. Porque até a igreja, os crentes, perderam a noção exata e não conhecem nem entendem muito do significado de ser cristão. Vamos falar alguma coisa. Em primeiro lugar, a dignidade de ser cristão. Deus em Cristo fez de pessoas indignas, pecadores, cidadãos do seu reino. Eu diria que eu inventei, porque eu nunca li isso. A gente vai juntando as pedras e vai entendendo. Graça é o quê? Favor. É favor de Deus, salvação a quem não merece. Eu falei com o irmão Josias hoje. Eu fui além e falo com base bíblica. Graça é favor de Deus, não só aos que não merecem a salvação, mas até aos que não querem. Saulo de Tarso queria salvação? Ele queria matar os cristãos. E Jesus falou, dura coisa é para ti continuar não querendo vir para o lado dos cristãos. Não só os que não merecem, mas até os que querem. Isso é dignidade.
Segundo, privilégio de ser cristão. Neste mundo, nada neste mundo é comparável o ser cristão. Tome o cristão mais simples que você possa imaginar, destituído de cultura, uma vida, às vezes, de favor, mas é crente. Quem é mais importante? Ele ou o maior homem do mundo, que é o presidente dos Estados Unidos? Quem é mais importante? Aos olhos dos homens, o presidente dos Estados Unidos. Mas sabe por que eu falo isso? Porque se o Trump, então, e a minha profecia valeu, eu disse aqui, tomara que o Trump vá para Cucuia. E foi. Ele está resistindo, não quer largar o osso por nada, a não ser que ele seja convertido. O futuro que o aguarda é tenebroso, mas o crente mais simples, ele foi chamado para a glória de Deus. Isso é um privilégio maior do que ser presidente dos Estados Unidos, ser rainha da Inglaterra, ser o que for. Terceiro lugar, mas também há a responsabilidade. Somos responsáveis, sim, do que é feito no nome. Já percebeu aquelas pessoas, quando um crente vacila, às vezes faz o que não deve? O que as pessoas falam? É crente, e é crente. Nós somos responsáveis do que fazem do nome de Cristo. O varão perfeito, até que chegamos à bondade, é a igreja. O corpo precisa corresponder à cabeça, que é Cristo. Há uma expressão latina, acho que é latina: corpo sano e mente sã. Mente sã, corpo sã. Mente doentia, o corpo vai. E a cabeça é Cristo. O propósito de Deus, o propósito do Filho de Deus, é ver a igreja perfeita. Não somos ainda, mas seremos. Eu olhei, estudando, não gostei muito não. Então, essa doutrina nós não somos perfeitos, não ser. Está certo que o corpo não é ainda, mas aos olhos de Deus, nós somos ou não somos perfeitos? Mas eu tenho que provar isso, né, Patrícia? Temos que provar. Quando Paulo escreve aos Colossenses, uma igreja invadida pelo misticismo, pelo gnosticismo, que pregavam que a pessoa só chega a uma perfeição, o espiritismo vai dizer que depois de muitas reencarnações nós vamos chegar a uma perfeição. O gnosticismo dizia que depois de só adquirindo o conhecimento deles é que havia um processo de reciclagem que demorava muito, mas tinha que aprofundar, levava anos, vamos chegar à perfeição. Ele estava pregando isso para a igreja. Aí Paulo vai escrever a igreja. Vamos ver o que Paulo escreveu. Abra-se em Colossenses 2, de 8 a 10. Como se Paulo dissesse assim: eles estão dizendo que para vocês serem perfeitos, vocês precisam seguir os passos dos gnósticos, não é isso? Então eu tenho uma palavra para eles, mas especialmente para vocês. Colossenses 2, de 8 a 10. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar, afastar vocês da comunhão, com sua filosofia e vãs sutilezas, sabedoria humana, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vocês não precisam de mais ninguém, só de Cristo, porque ele é pleno de Deus. Tudo de Deus é encontrado no Filho de Deus, Jesus Cristo. Nele, também nele, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado. Nele nós estamos, não somos perfeitos, mas é aperfeiçoado. Como é que explicar isso? Imagine uma Mercedes, uma coisa bem simplória, mas vai fazendo-nos entender. Uma Mercedes-Benz, aquele carro lindo. Como é que surgiu aquilo? De ferro que foi lá para os fizeram a chapa, aquilo bruto, veio para a mão do artista, modelou, começou a montar, peça daqui, peça dali. Quando todas aquelas peças chegaram, aquele carro era perfeito, mas ele foi aperfeiçoado. Aos Efésios diz Paulo que nós somos feitura de Deus. Sabe por que nós somos aperfeiçoados em Cristo? Porque quem nos fez foi Deus. Aos olhos dele, irmãos, se isso não muda a nossa vida, a maneira de pensar e de ver, nada vai. Deus nos considera justos, mesmo sem justo. Deus nos considera perfeitos, só Deus, mas nós somos aperfeiçoados. Nas mãos dele
Ele fez de nós algo que aos olhos dele é considerado aperfeiçoado. Provei ou não provei, Patrícia? Nele vocês estão aperfeiçoados. Aleluia. Louvado seja Deus. O versículo 13, então, o final dele diz que a medida da estatura, até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Que negócio aos nossos olhos, a nossa experiência, né? Final do versículo 13. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, cheios de Cristo. E aqui eu preciso dizer, usando sempre, como Paulo usou muito, a analogia do corpo humano para explicar o corpo espiritual que é a igreja. Altura e idade andam juntos. Se não andar, tem coisa errada. Um crente de muitos anos que sabe quase nada da Bíblia, tem coisa errada. Ou o pastor não ensina, ou ele é negligente. Das duas, uma. Porque a altura e idade andam juntas. É como o desenvolvimento de uma criança. Como é que a criança? Bebê, os primeiros passos, junior, adolescente, jovem e adulto. Vera tem 2 primos. Há muito tempo que eu não tenho notícia do José e da esposa. José morreu, a esposa também, né? 2 meninos, filhos de um primo dela. Um homem de 1,90 m. Uma mulher de 1,80 m. E os filhos, miudinhos. Tinham recurso, foram até para os Estados Unidos. Descobriram carência hormonal. Começaram a tomar uns remédios, tanto, mas espicharam. Crente com raquitismo. O que está faltando? Bíblia. Concorda, irmão bendito? Cada parte do corpo deve atingir o que Deus pretendeu para ele. Cada parte do nosso corpo tem uma função que coopera para o crescimento desse corpo. Cada parte do corpo deve atingir o que Deus pretendeu para ele. Para que faça bem e o que se espera dele. O polegar da mão, a unha, os olhos, os braços, cada um cumpre com o seu papel. Assim como o nariz, os olhos, boca, etc. Então, para que o corpo, aqui um é unha, o outro é dente, um é braço, o outro é perna, o outro por aí vai. Aqui cada um tem uma função e o corpo só anda bem, cada um desenvolve em amor. Versículo 16 de Efésios 4. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, cada membro, efetua o seu próprio aumento para a edificação desse corpo de si mesmo, em amor. Deus, então, cada membro desse corpo deve cumprir com a sua missão na igreja, deve ter o exato conhecimento dos privilégios que eu acabei de dizer, da dignidade, mas também das responsabilidades individualmente de cada um. Individualmente. Deus está nos levando da graça à glória, mas Ele espera de cada um de nós, sabe o quê? Todos temos essa esperança, todo crente tem que ter, que nós fomos salvos pela graça para habitar a glória de Deus. Digo amém. Mas sabe o que Deus espera de nós? Vamos lá em 1 João, capítulo 3, versículo 3. E assim mesmo, lá no final da Bíblia, 1 João, vou ler o versículo 2, vocês vão entender. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, Jesus, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. É muita dignidade, muito privilégio. Mas João vai e diz assim, a si mesmo se purifica todo aquele que tem nele essa esperança. Assim ele é puro. Seja professor de classe na igreja, pastor, tesoureira, secretária, bateria, os que servem como diácono, os que ministram, os que contribuem, o que preside, o que socorre, são tudo dons. Palavra da sabedoria, conhecimento, etc. Fazer tudo em amor a quem nos amou, dando a sua vida. Eu falei na questão da palavra tão importante, o salmista, no Salmo, desculpe, não é o salmista ainda não, Paulo aos Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados.
Eu pensava que esse texto estivesse falando, se com ele sofremos. Nos dias dos apóstolos era comum sofrer por Cristo. Mas o texto está dizendo, se com ele nós sofremos com Cristo na cruz. Sim, nós estamos lá. É aquela doutrina que eu comecei a ensinar aqui. Deus nos plantou, nos enxertou. Leia o capítulo 9 de Romanos, enxertou. O ramo natural é o judeu, foi o primeiro. Mas nós fomos enxertados. Não é de menos valor, não. O limão galego e aquela mexerica azeda tem muito valor. Tem o seu valor, mas o enxerto de um com o outro surgiu o quê? Aquela laranja pocã. Nós fomos enxertados e Paulo diz que nós somos herdeiros porque sofremos com ele na cruz. Fomos plantados na morte, no sepultamento, na ressurreição e até já subimos com ele e estamos assentados nos lugares celestiais. Aleluia. E quando eu comecei a pregar essas coisas, uns tolos disseram que eu estava inventando doutrina. Vamos provar, né, Patrícia? Fica afirmando aí sem provar, não. Eu vou provar. Romanos 6, pode ler em casa, mas eu vou ler um mais simples. Efésios 2, o quadro de morte daqueles irmãos. Versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos no delito, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos uniu a Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares, não nos fará, já nos fez. Se perguntar a muitos crentes, eu espero que aqui, perguntar a muitos crentes, por que vamos ser salvos? É pela graça, mas olha, nós temos que ser fiéis, senão nós vamos ser barrado na porta. Temos que andar direitinho, certinho. Agora, porque nós temos certeza absoluta da nossa salvação. 3 coisas você vai ter que unir, porque muitos estão fazendo do homem o protagonista, o principal ator. O protagonista da história chama-se Jesus, Deus Pai e Espírito. A resposta tem que envolver-nos, porque afinal a salvação, o salva seremos nós. Tem que envolver o Pai, tem que envolver o Filho e tem que envolver o Espírito. Essa eu daria uma Bíblia. Por que nós seremos salvos sem dúvida nenhuma? Porque esta obra quem começou foi Deus o Pai. Aquele que começou em vós boa obra vai concluir. O que mais? Já falei de mim, mas do Pai. Agora o Filho. Sabe por que vamos ser salvos? Levi já entendeu bem. É porque o Pai nos uniu a Cristo. Senão não sobraria ninguém. É porque você pega uma concordância bíblica e vá ao Novo Testamento, você vai encontrar dezenas de centenas de vezes essa expressão. Quem é o crente? Aquele que está em Cristo, é nova criação. Aqui na carta aos Efésios, nesses primeiros versículos, você vai ficar assustado. Quase 20 vezes. Ora ele fala em Cristo, ora ele fala em Jesus Cristo, em Jesus, em Cristo, no amado. Tudo referência. Já envolveu o Pai, já envolveu o Filho, agora vou envolver o Espírito Santo. Porque quem foi colocado em Cristo, foi-lhe dado o Espírito para guiar a sua vida dia a dia. É o Espírito quem regenera, vivifica, novo nascimento. É o Espírito quem vai ensinar. É o Espírito que convence lá no pecado. Ele nos conduz na palavra para a palavra. A diferença, vida, a palavra é pregada, surge a fé. A fé vem de nós? Não, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, recebem isso mediante a fé. Isto não vem de você, é dom de Deus. Não vem do que vocês fazem, para que ninguém se glorie. Então vamos prosseguir. Como atingiremos esse objetivo? Até que todos, versículo 13 de Efésios 4. Como atingiremos? Todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O salmista, olha o que ele fazia no Antigo Testamento. A visão do Antigo Testamento era uma visão aparente, física. As bênçãos lá era ter muito gado. Abraão tinha muito boi, tinha muito ovelha. Essa era a maneira de olhar a bênção de Deus. Prosperava e tal. Mas no Novo Testamento é diferente. Mas lá no Antigo Testamento, o salmista, Salmo 145, versículo 7, olha o que eles faziam. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Eles celebravam. Eles, quando estavam afinados com Deus, os inimigos vinham e eram todos derrotados. Deus fazia justiça, porque era o povo dele.
No verso 5 de Efésios 4, Paulo já tinha dito uma só fé. Já vimos que é a fé justificadora. A fé de Abraão que o justificou é igual de todo crente que recebe a justiça de Cristo em sua vida. No versículo 13 aqui do capítulo 4, ele está falando da unidade. Lá, uma só fé. Aqui, Efésios 4, 13, ele está falando de unidade da fé. Abacuque 2,4, o justo viverá pela sua fé. A gente vem para o Novo Testamento. No contexto de Abacuque, o povo estava sendo invadido por inimigos, ele se pôs na torre a clamar a Deus. Deus disse, fique lá, mantenha a sentinela, que eu vou avisar o que vou fazer. Ele passou e disse ao profeta, o justo viverá pela fé. O que crer que eu vou poupar o meu povo, vai ver que eu vou fazê-lo. Vai viver por essa fé nesta promessa. Mas a gente vem para o Novo Testamento, Paulo diz assim, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Visto que no Evangelho é revelado a justiça de Deus, quer dizer, a justiça pela qual Deus nos aceita. O justo viverá. Em Gálatas, torna a repetir, lá estava impondo regras e lei para a salvação, Paulo não, o justo viverá pela sua fé. Em os Hebreus a mesma coisa, o justo viverá pela sua fé. Se no Antigo Testamento o povo de Deus celebravam essa justiça, porque Deus fazia justiça desde que eles mantivessem fiéis a Deus e crescem nas promessas. Pode ver, quem está lendo a Bíblia toda, o povo pisava na bola, os inimigos derrotavam. Eles se retratavam com Deus, voltavam para Deus, destruíam os postes ídolos e tudo que é idolatria, Deus se voltava para eles, eles celebravam isso. Mas no Novo Testamento, a celebração da justiça que eu agora falei, de que nós fomos libertos? Do inferno, do poder de Satanás, do poder do pecado. O salário do pecado é a morte. Nós fomos libertos disso. Quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. O pecado como reino, como governo, ele não reina mais. Pecamos sim, mas ele não tem mais poder de nos levar para a morte. O espírito já foi liberto. O corpo ainda não, mas vai ser na ressurreição. E nós precisamos celebrar isso. Quando nós vamos lá no capítulo 6 de Efésios, nós vamos ver que uma das armas é essa justiça. Então, para terminarmos, primeiro, a unidade da fé concernente à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no Antigo Testamento, a gente vai ver muito que a gente chama de figuras e tipos, muitas coisas que só souberam que aquilo apontava para Cristo quando Cristo veio com a verdade e a graça e os apóstolos receberam a revelação das Escrituras. Por exemplo, muitas coisas lá apontavam, Moisés é um tipo de Cristo. Moisés libertou o povo do cativeiro egípcio e entrou em Canaã e levou pelo menos as portas de Canaã. Josué que entrou. Jesus nos tirou de um Egito muito pior, do reino da morte, do pecado e da morte, e vai entrar, ou já entrou com seu povo na glória do Pai. Um dia vai entrar de forma visível. Outro tipo, aquela serpente de bronze que Jesus falou para Nicodemo. O que era a serpente de bronze? O povo no deserto, nos 40 anos, se rebelava contra Deus. Deus teve uma hora que se irritou tanto e mandou serpentes abrasadoras, picava o povo e morria. Picava, morria, e o povo estava sendo dizimado e Moisés intercedeu. O Senhor tirou-nos do Egito para destruir todo mundo no deserto? Aí Deus falou assim, construa uma serpente de bronze e coloque no topo de uma vara. E forem picados, olharem, não vão morrer, pelo menos isso. Aí ele falou assim para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Onde ele foi levantado? Na cruz. Para que todo aquele que olhar para mim, todos estão picados por uma serpente muito pior, o pecado, o aguilhão da morte. Olha para Jesus, vai ser salvo. Não vai experimentar a morte eterna. Já não tem morte espiritual. Passou da morte para a vida. Experimentar a física, mas só para restaurar o corpo e virem o corpo de glória.
a rocha que dava água. O povo morrendo de sede, Deus, fale com a rocha. Foi rebelde, tocou na rocha. Foi uma das causas de Deus se irritar com ele e fazê-lo não entrar na terra. Deus falou, fale com a rocha. Todo aquele que confessar a Jesus de Salvador será salvo. Fale com ele. Intimidade. Eu recebo, eu confesso o Senhor e Salvador. Sabe o que é Senhor? Dono da vida, porque Ele comprou a nossa vida com sangue, a preço de sangue. Outro tipo, o maná do deserto. Quem de mim comer, nunca mais terá fome. Quem de mim beber, nunca mais terá sede. Eu estou falando de fome e sede espirituais. Não vai bater em outra porta. Não vai aceitar invenção de filósofos, de teólogos, de outra teologia que não seja a teologia bíblica. Não vai aceitar. Precisa crer. Como João disse, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É preciso crer na encarnação do Verbo. Que Deus, o Filho, fez homem e foi um homem entre nós. Jesus de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré. É preciso crer que ele nasceu de uma virgem, que ele assumiu a natureza humana, que ele é filho de Deus e filho do homem. Ele foi perfeito homem, perfeito Deus, ao mesmo tempo. Como homem, ele sentiu sede, fome, ele precisava dormir, ele tinha dor, cansaço, mas como Deus encarnado, ele curou e fez sinais e maravilhas. Não tem muitos escritos nessa Bíblia, mas João disse, ele realizou muito mais, talvez mais do que estão escritos nesse livro. A ressurreição dele depois da redenção, depois de libertar o seu povo com o seu sangue. É preciso crer que ele cumpriu e cumpre ainda, né? Cumpriu com alguns e cumpre ainda. Ele é profeta, ele profetizou. O que mais? Profeta, sacerdote, ele profeta. Mateus 24 e 25 são 2 capítulos chamados sermões proféticos. Leiam lá, deixa eu provar o que eu estou falando. Profecia. Mateus 24. No Monte das Oliveiras, um pouquinho antes, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, aquele templo colossal, magnífico, maravilha do mundo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções, chamaram Jesus e falaram assim, Jesus, o senhor já reparou? Estou vendo que o senhor está muito ocupado, não olha muito, mas olha a construção desse templo. Olha que suntuosidade, olha que maravilha. Ele, porém, lhes disse, isso era pelo ano 33 da era cristã. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que ficará aqui pedras. 33 anos depois, 34, os romanos invadiram Jerusalém. Aqueles muros das lamentações são destruição dos dias de Tito, imperador romano. Foi profetizado por Jesus. E prossegue o princípio das dores, a volta dele, como ele vai encontrar a igreja. Será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Ele foi profeta. Ele foi sacerdote, diferente dos outros. Os outros pegavam um animal e levavam para o sacrifício. Ele foi ao mesmo tempo o sacrifício, o cordeiro. Ele se ofereceu a si mesmo. E o escritor de Hebreus vai dizer que a gente precisava de um sacerdote assim, porque os outros prestavam o primeiro a oferta deles, por causa dos pecados dele, mas esse aqui era perfeito em tudo. 7 de Hebreus, de 20 a 28. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, os da linhagem de Arão, os humanos, da linhagem humana. Mas este com juramento, Jesus, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependeu, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança, porque é aliança com o sangue dele. Ora, aqueles que são feitos sacerdote em maior número, que são impedidos pela morte de continuar. Morria um, entrava o da mesma linhagem de Arão. Este, no entanto, Jesus, porque continua para sempre com o seu sacerdócio imutável, não vai entrar mais ninguém porque não precisa mais. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque a função do sacerdote é mediar o homem com Deus, ou Deus com os homens.
Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui um sacerdote a homem sujeito à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho de Deus, perfeito para sempre. Mas ele também cumpre a missão, além de profeta, de sacerdote, de rei. Ele é o nosso rei. Ele reina de maneira invisível. O reino de Deus está dentro de vocês, mas um dia vai ser tudo de maneira visível. E nós vamos reinar como se tivesse bichar, ia lá para o Apocalipse. Mas vamos lá. Ele é rei. Lucas 23. Lá em casa tem muitas árvores, lá tem um jardim de frente. E eu aprendo muito com os passarinhos. A mamãe vai lá, traz comida, vem para o filhote, abre o bicinho, a mamãe... Já viram isso? Já viram, né, Belô? O pastor é feito passarinho. Ele aprende, recebe a comida e traz para as ovelhas. Eu sempre olhei para esse texto e falei, foi salvo só por isso o ladrão da cruz. Lucas 39, 23, 39 em diante. Aquele homem, um dos ladrões, né, dos malfeitores, que blasfemou junto com o outro, provocou Jesus, depois ele cai em si e diz assim, no versículo 42, acrescentou, ele tinha dito outras coisas, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Estranho isso, né, Fábio? Só olhar para Jesus, lembra de mim. De onde esse homem tirou isso? Vamos desde o 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava com ele, dizendo, não és tu o Cristo? Agora só um, né? Acho que Mateus narra que os dois começaram, mas agora só o que se perdeu. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. O que ele está dizendo aqui? Que Jesus é santo, sem pecado. E acrescentou, lembra de mim quando vier no teu reino. Se ele estava crendo que Jesus ia no seu reino, é porque ele cria que Jesus não ia ficar na sepultura, ele ia ressuscitar. Eu não sei se foi Jesus que pregou, ou eles ouviram o evangelho, talvez de Jesus em outro, e ali pela misericórdia de Deus ele foi salvo. Jesus lhe respondeu, em verdade que hoje estarás comigo no paraíso. E finalmente, irmãos, a vontade de Deus e de Cristo também é que todos cheguemos ao pleno conhecimento de Jesus. Pedro, no último versículo da segunda carta, de 3,18, da segunda carta, ele diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento. Não é opção, é necessário para enfrentar as lutas desta vida, é necessidade de chegar ao que acontece na noite, mas é possível. Para ser cristão, graças a Deus, é um mínimo de conhecimento. Ninguém precisa ser teólogo e crescer em tudo sobre Jesus para ser salvo. Um mínimo, que nós somos pecadores e que Ele morreu pelos pecadores, Ele assumiu o nosso lugar, Ele se permitiu morrer, derramar o seu sangue. Se no teu coração você crê que Jesus está vivo, quer dizer, que Ele morreu, e que Ele é o Senhor, você será salvo. Se no coração você crer e com sua boca você confessar diante dos homens que Jesus é o Senhor, Ele vai te confessar diante do Pai, você será salvo. Mas o pleno conhecimento de Deus, de Jesus, é experimental. Voltemos lá em Efésios 3, 18 é prático. E assim habite Cristo, vou ler 17, 3, 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor, raiz e alicerce, a fim de poderdes compreender, olha aí, conhecimento, com todos os santos, com a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Isso é privilégio dos crentes, mas é conhecer e praticar, conhecer e viver a vida cristã. Isso vai crescer em nossa vida, em nosso coração, do amor pessoal dele por nós, da nossa confiança nele,
do nosso o interagir, conhecer, ver as promessas, traz algo, só de hoje essa palavra. Contentamento. O desemprego não tira isso do seu coração. A enfermidade não tira. Nada tira. Por quê? Porque podemos aprender. Filipenses 4, de 10 a 13. Este homem estava preso, acorrentado, maltratado, comendo mal, bebendo mal, vigiado dia e noite, e não fez nada por merecer isso, apenas porque pregava. Mas olha o que ele diz, sozinho, nessa ocasião estava ele e Silas. Alegrei-me, tinha recebido a oferta, talvez umas mudas de roupa, alguma comida, alguma coisa dos irmãos lá de Filipos, onde ele organizou, aquela igreja amada dele, do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, preso ou livre, doente ou com saúde, empregado ou desempregado. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como estava, como também ser honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. As pessoas, sem conhecer o contexto, irmã, eles não conhecem esse contexto, e muitos falam levianamente assim, e parece que são crentes robustos. Já ouviu falar? Só fala o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso toda coisa. Você perder a saúde, pode. Cara, amém? Dele, terra, toda e qualquer circunstância da nossa devoção a Ele, da nossa comunhão. Receber algo do seu poder, da sua energia, da sua graça, como João expressa no Evangelho, como João expressou o apóstolo no Evangelho, falando de Jesus, ele disse, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, este é de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo tem a primazia, porque ele existia antes de mim. Quem nasceu primeiro? Mas ele já existia antes, porque Jesus é eterno, ele é o Cristo. Saber que estamos nele, como o ramo está na videira, tem vida porque está na videira, tudo traz contentamento. A vida de Deus na nossa vida está a vida de quem nele tem eterna. Como ele mesmo disse à mulher samaritana, quem de mim beber nunca mais terá sede. Como ele disse à multidão do outro lado do Tiberíades, ou mar da Galileia, ou mar de Gezaré, era o mesmo lago, era um lago, não era um mar, mas era tão grande que era o mar da Galileia, lago de Genezaré, mar de Tiberíades, é tudo uma coisa só. Ele disse àquela multidão que estava ali, em João 6:35, texto fantástico para trazer contentamento. Declarou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, crê em mim, jamais ele terá sede. E devemos sim, irmãos, sempre que pudermos, dizer como o apóstolo Paulo diz aos Filipenses capítulo, vivemos para estudar, para trabalhar, para esposa, pai, para fazer muito, mas a única vida, vamos pregar isso, é a vida. Amém?